Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Chegando com mais 4 capítulos da Bíblia que se encontra em 2 Samuel, capítulo, Hoje vamos para capítulo 9, amém, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Feliz por mais um dia, aleluia, que Deus nos concedeu, para mim, para minha família, para você, para a sua família, glória a Deus, Muito feliz por mais um dia que Deus nos concedeu. Irmãos, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por esse ar puro que a gente respira, Você, agradecer a Deus por tudo, irmãos. Não só você, mas eu também agradecer todos os dias, Eu agradeço a meu Deus por esse ar puro, Por ter minhas pernas, por ter meus braços, por ter minha boca. Não tenho minhas vistas, sou deficiente visual total, mas eu agradeço a Deus, por Ele me dar, a minha boca para me falar e glorificar o nome dEle. Aleluia. Então, irmãos, talvez você tenha tudo e está reclamando, irmãos. Ei, olha só que bênção você tem todos os dias, você levantar, olhar para o céu, ver sua família com seus olhos. Eu, irmão, sou deficiente visual, mas assim, eu agradeço a Deus todos os dias, por Ele ter me dado minhas pernas, meus braços, minha boca para me glorificar ao Senhor e também levar a palavra do Senhor, mesmo através dos leitores de telas. Tenho, minha deficiência visual total, Tenho minhas limitações, mas eu louvo a Deus todos os dias por Ele ter me dado a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não murmura, irmãos. E eu quero falar para você que Jesus está te chamando. Eita glória. Deus tem propósito, irmãos, na sua vida. Depende de você entregar a sua vida para Ele, irmãos. Ei, você que nunca aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão. Ei, as portas estão fechando. Aproveita enquanto é tempo. Jesus está te chamando, tá bom? Você que precisa fazer uma nova aliança, faz uma nova aliança. Você que nunca aceitou Jesus ainda, aceita Jesus. Amém? Então é isso aí, irmãos. Peço para você, se possível, deixar o seu joinha, deixar também o seu comentário, falando de onde você está nos prestigiando. Aleluia. E vamos para a palavra de Deus nesse dia que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, a seguir. E disse Davi: ainda alguém que tem ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Aleluia. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleluia, irmãos. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Oh glória! Ei, Jesus, Ele te chama. Na casa do Pai existe muitos lugares. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Aleluia. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi:
Mefiboseque. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia. Então se inclinou-se e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aleluia. Irmãos, eu não sei quem precisa ouvir essa palavra, né? Mas eu quero falar para você que seja qual for o seu problema, a sua deficiência, irmão, Deus te chama. Ei, deixa eu falar para você, você é importante para Deus e não há quem se esconda dos olhos de Deus. Aleluia. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharias, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Aleluia. E disse Ziba ao rei: Conforme com tudo que meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará seu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia. Deus, irmãos, Deus prepara tudo para os seus filhos. Oh, glória. Oh, aleluia. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mique. E todos os que moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Oh, aleluia! Deus, Ele tem propósito na vida dos seus. Segundo Samuel, aleluia, capítulo, glória a Deus, aleluia, Senhor. 10. Segundo Samuel, capítulo 10, a seguir. Oh, glória! Então disse Davi: Usarei de benevolência com Anum, filho de Nas, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Aleluia. E então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: Porventura Davi teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, e para espiá-lo, e para transtorná-la? Oh, glória! Aleluia, Deus! Quando isso for informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos tornem a crescer a barba, e então voltar.
E vendo, pois, seus filhos de Amon, que se tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos filhos de Betiriope e dos filhos de Joupave 20.000 homens de pé, e do rei de Maca 1.000 homens, e dos homens de Tobes 1.000 homens. 20.000. Como é que? Vamos repetir, irmãos. Vendo, pois, seus filhos de Amon, que se tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos filhos de Betileote e dos filhos de Zopá 20.000 homens de pé, e do rei de Maca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. Aleluia! Deus de poder. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os filhos de Zobá e Viobe e os homens de Tobi e Maca estavam à parte no canto. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os seus. Aleluia. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou a linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, virei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforce-mo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que tem parecer aos seus olhos. Oh, glória! Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram de diante deles. Aleluia! E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Aleluia, aleluia. Vendo, pois, seus filhos que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazê-los. E mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Ilã, e Sobac, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os filhos aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Aleluia. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorreram os filhos de Amon. Oh glória! Deus é poderoso.
Segundo a Samuel, capítulo 11, para a honra e glória de Jesus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam em guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Aleluia! E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias Eteu? Aleluia! O Senhor da glória. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aleluia! E então Davi mandou dizer a Joabe: enviar-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ir, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Aleluia! Senhor. Oh Deus de poder. Aleluia, Senhor. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Aleluia! E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: onde há Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Aleluia! E, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo do servo de Davi, e morreu também Urias o Eteu. Oh, aleluia! Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. Aleluia! Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mor corredora, de que morreu em Tebes, porque vos chegaste ao muro. Então dirás:
também morreu o teu servo Urias o Heteu. Aleluia, Senhor. Quem feriu Abimeleque, filho de Jeribezeque, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes, porque vos chegasse ao muro. Então dirás, também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele. Esforça a sua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o a si. Aleluia. Oh Deus. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. Oh, aleluia. Deus de Israel. Oh, Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo 12, irmãos. De 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Aleluia. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Oh, glória! Oh, Deus de poder! Que glória! Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Aleluia. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias foi heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Oh, aleluia! Por isso que eu falo que não há quem se esconda dos olhos de Deus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,
e as darei a teu próximo, o qual se deitarás com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Oh, glória! Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria dera a Davi, e adoeceu cabemente. E buscou Davi a Deus por a criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Aleluia! Aleluia, Senhor. Viu, porém, Davi que seu servo falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança. E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram isso seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. Aleluia! Porém, agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Oh, glória! Oh, glória! E enviou pela mão do profeta Natã, chamou o seu nome de Gedidias, por amor ao Senhor. E ora pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Aleluia! E então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das armas. E ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Aleluia!
e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou um grande despojo. E, trazendo o povo que havia nela, a serra, e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas a cidade dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Aleluia, Senhor! Oh, glória! Esse foi o capítulo 12, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Então é isso aí, meus irmãos. Eu já agradeço a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, ouvindo, e refletindo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos? E amanhã estamos de volta.